uma afirmação que o senhor fez, que eu vou reproduzir aqui. Abre aspas. Rachadinha é corrupção. É mais uma de tantas razões para Bolsonaro ir para a cadeia. Palavras suas. O senhor sempre se sai pela tangente dizendo o meu voto, a minha recomendação para arquivamento do caso Janones é por causa da jurisprudência, porque teria sido uma irregularidade cometida antes do mandato. Eu não quero entrar nesse aspecto, porque eu quero entrar no que o senhor pensa. Se a rachadinha é corrupção, e se o Bolsonaro mereceria aos seus olhos ir para a cadeia por causa da rachadinha, por que o senhor ajudou a livrar o Janones? Vamos lá. Primeiro, o que eu disse nessa frase que você citou, talvez uns 3 anos, quando foi suscitado o caso de 50 imóveis, Queiroz e tal, eu reafirmo aqui hoje na sua frente. Rachadinha é corrupção, rachadinha é crime, independente de quem o pratique, seja o Flávio Bolsonaro, seja o Janones. O que estava em jogo no Conselho de Ética, eu não posso deixar de falar disso, não, porque esse é o ponto. Se você quer conhecer minha posição, eu preciso falar disso. O que estava em jogo no Conselho de Ética era o seguinte: você tinha, isso não é legislação, não era o Código de Ética Parlamentar, não era o regimento interno da Câmara, era jurisprudência, precedente de decisões. Você tinha uma jurisprudência que livrou alguns deputados do PL de serem sequer levados ao Conselho de Ética. A mesa diretora nem mandou, porque teria ocorrido o crime do 8 de janeiro antes da posse da atual legislatura, que foi em 2 de fevereiro. Você tinha um conjunto de casos, sobretudo contra a direita, contra deputados da direita, em representações que inclusive o meu partido fez, e que não foram acatados, sob o argumento de uma jurisprudência técnica de que isso aconteceu antes da atual legislatura. Não é razoável ter 2 pesos, 2 medidas. Não é razoável, quando é de um campo político, usa um critério que foi antes da legislatura, não pode julgar, e quando é de outro campo político, se usa outro critério, para fazer um linchamento do PL de deputados bolsonaristas, porque pelo papel que o André Janones teve na campanha do Lula. Esse tipo de coisa eu não defendo. Eu defendo o seguinte: se o Janones for considerado culpado pela investigação que está sofrendo, PF, Ministério Público Federal, está no Supremo inquérito dele, que ele seja punido com prisão, com o que for, assim como deveriam ter sido punidos os bolsonaristas, o Flávio Bolsonaro, o Queiroz, que acabaram sendo absolvidos pela justiça. Minha posição é literalmente a mesma. Eu queria só pontuar uma outra coisa, para apontar a hipocrisia, não sua, você como jornalista tá no seu papel de cobrar, mas dos meus adversários, Natuza. Porque eu vi o atual prefeito usando esse tipo de argumento. Eu fiz um parecer. O Conselho de Ética votou por 12 a 5, se eu não me engano, 12 a 4. Um desses votos, dos 12, é de um deputado do partido dele. O André Janones faz parte do Avante, que é um partido que está apoiando o Ricardo Nunes, não está na minha coligação. Então veja, eu agi com a coerência do critério que estava sendo utilizado na Câmara dos Deputados, mas não livrei o André Janones, eu dei um voto. O Conselho de Ética tomou essa decisão por 12 votos a 5 ou a 4, não me lembro exatamente o quanto, mas é isso que está em jogo. E reitero para terminar, rachadinha é crime, seja do Janones, seja do Bolsonaro, seja do Ricardo Nunes, agora nas creches recebendo cheque em favorecimento de entidades que eventualmente ele tenha ajudado a obter convênio. Ainda me pegando num ponto da sua resposta, o senhor bateu bastante na tecla de que é preciso usar um peso e uma medida só. Quando o senhor diz isso sobre a rachadinha se referindo aos Bolsonaro, a Bolsonaro especificamente, não havia condenação, não havia na justiça nenhuma conclusão do caso. Havia processo. Só que ali o senhor disse que ele era corrupto. Ali o senhor disse que ele merecia ir para a cadeia. Se é um peso e uma medida só, o senhor está dizendo então que o Janones, mesmo sem condenação, praticou corrupção e merece ir para a cadeia? Deixa eu te dizer, Natuza, o papel do Conselho de Ética foi um julgamento de procedência e não de mérito. Não, eu estou falando do que o senhor pensa. Era isso que estava em questão. Se a sua linha de raciocínio tem acusação de rachadinha, logo merece ir pra cadeia, eu tô imaginando... Não, mas ali era muito mais que acusação, né, Natuza? Ali nós tínhamos 51 imóveis comprados em dinheiro vivo, eu não vi isso no Janones. Ali nós tínhamos uma loja de chocolate num shopping do Rio de Janeiro fazendo lavagem de dinheiro de rachadinha, eu não vi isso no caso do Janones. Ali nós tínhamos imagens de banco do Queiroz pagando fatura da escola da filha do Flávio Bolsonaro em dinheiro vivo, com dinheiro arrecadado de assessores. Ali tinha filmagem, tinha esses elementos, tinha tudo. Se a justiça concluir que o Janones